Olá, sejam bem-vindos ao canal DeFi Brasil. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. E hoje eu vou falar para vocês por que eu resolvi criar uma série sobre a Drex. O nome da série é Desvendando a Drex, onde nós vamos entender o que esse projeto significa em todas as suas nuances, de modo que você tenha fundamentos teóricos para realizar eventuais críticas. Hoje eu quero dizer por que eu resolvi fazer essa série, o que me qualifica a fazer uma série sobre um tema altamente complexo e interdisciplinar. Bem, em 2011 eu publiquei na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central um artigo com o seguinte título: Fundamentos do Direito Cosmopolita e sua função no estabelecimento de uma moeda mundial. Esse artigo ele foi publicado com destaque na revista, é o primeiro artigo da edição, e uma versão mais simplificada dele também foi publicada na revista de direito da FGV. Após 6 meses, o artigo ficou ali para que pudesse ser selecionado. Bem, nessa época eu representava no Brasil uma instituição internacional chamada Single Global Currency Association, primeira instituição do mundo a se dedicar à problemática da moeda mundial, ao estudo da moeda mundial, que voltou forte à tona por volta de 2008 e agora está novamente aí voltando. É um assunto que desde o acordo de Bretton Woods nunca parou de ser estudado por aqueles que apreciam o estudo do direito monetário, especificamente direito monetário internacional. Bem, esse artigo, eu acredito que é uma das poucas, se não a única publicação no Brasil que busca fazer uma análise do direito contextualizada com a análise da economia monetária em um viés mais amplo, em um viés internacional, certo? É claro que ele é um artigo que está baseado em um trabalho mais profundo, que foi a minha monografia de conclusão de curso, com esse mesmo nome, Fundamentos do Direito Cosmopolita e sua função no estabelecimento de uma moeda mundial. Bem, o trabalho completo, hoje ele está disponível no site direitoemoedamundial.com, onde ali você vai ver uma série de questões relacionadas à teoria jurídica, à teoria econômica, como a origem da moeda. Falamos de vários autores, falamos já de autores relacionados à economia austríaca, por exemplo, como Karl Menger. Falamos sobre John Rawls, Jürgen Habermas, ou seja, é um estudo realmente muito aprofundado, que também se converteu em um livro publicado pela editora Tiran, uma vez que esse projeto ele inspirou um projeto prático de criação de uma moeda indígena. Serviu como white paper de um projeto visando dar mais autonomia para as comunidades indígenas. Esse livro foi publicado também agora em 2021, né, com o título de Fundamentos Jurídicos, Políticos e Econômicos da primeira criptomoeda mundial indígena transcultural. Então esse livro foi adquirido, por exemplo, pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Mas voltando um pouco, então veja, inicialmente eu tinha essa obsessão pelos estudos entre a parte monetária e a parte jurídica, isso tem uma razão, certo? Bem, mas posteriormente eu estudei uma tecnologia que alguns de vocês já ouviram falar, chamada de blockchain. Surgiu lá com as criptomoedas, especificamente com o Bitcoin, principalmente. Bem, eu estudei a fundo essa tecnologia, aprendi a programar, por exemplo, algo como uma rede Ethereum. E eu ensino isso de graça aqui no nosso canal, caso você não saiba. Eu criei uma versão, na verdade eu ensino uma versão simplificada da Ethereum, que foi totalmente construída usando JavaScript, para que você tenha acesso gratuito aos fundamentos dessa tecnologia que vai ser utilizada para construir o novo dinheiro. Vamos falar muito sobre isso, dinheiro programável, certo? Temos já o caso da Drex, que vamos nos aprofundar, mas temos também todos os projetos hoje das chamadas CBDCs envolvem o uso de tecnologias como blockchain e smart contracts. E aqui no nosso canal, de forma gratuita, você aprende isso. De forma muito bem objetiva, 52 aulas com código no GitHub. Então veja, o que nós temos aqui? Eu me aprofundei aí, já temos um período aqui de mais de 10 anos, sobre questões relacionadas à economia monetária, questões relacionadas à tecnologia, de um ponto de vista
aprofundado, ou seja, eu fui botar a mão no código mesmo, não fiquei só lendo coisas inespecíficas. E o que mais falta? Parte de economia monetária, tecnologia e a interseção do direito com a questão, inicialmente, com a questão da economia monetária e agora também com a questão da tecnologia. E por que eu falei tudo isso, dei toda essa volta? Porque a Drex, ela só pode ser compreendida se você tiver esses 3 elementos. Quais são os 3 elementos para se compreender a Drex? Conhecimento sobre aspectos básicos de economia monetária. Por exemplo, saber o que é moeda escritural. Saber quem de fato emite moeda. Qual é a função do Banco Central hoje como emissor de moeda? O que o Banco Central efetivamente pode emitir e o que não pode? São conhecimentos básicos. É preciso saber também a questão do direito. Quais são as relações do direito com questões econômicas, especialmente discutidas no âmbito da chamada análise econômica do direito, certo? E terceira questão, é necessário saber a parte da tecnologia utilizada para a construção desse dinheiro do futuro, que não é só dinheiro do futuro, mas é também direito do futuro. Olha que interessante, nós vamos ver que projetos como a Drex, eles conseguem consubstanciar em um único elemento questões tanto econômicas, por óbvio, monetárias, mas também questões jurídicas. Então nós temos aí uma criação de algo, de um novo dinheiro, mas também de um novo direito. E essas questões, se agora elas parecem complexas, não se preocupe, porque durante o nosso curso nós vamos esmiuçá-las, vamos dissecar esse projeto. Então eu quero estar trazendo para vocês tudo aquilo que eu estudei durante todo esse tempo. O artigo Fundamentos do Direito Cosmopolita eu vou deixar aqui para quem quiser ler. É um artigo complexo, quem quiser se aprofundar mais pode ler todo o trabalho. Esse trabalho foi aprovado com nota máxima, embora seja uma monografia de conclusão de curso. Um dos integrantes da banca tinha graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Heidelberg. Então eles foram na Alemanha. Então ele foi aprovado com nota máxima e publicado em 2 revistas que publicam hoje só artigos de doutores, certo? Por outro lado, os livros, que alguns desses estão aqui, inclusive, o Guia Jurídico da Tokenização, Blockchain, Bitcoin, Smart Contracts, e esse que eu mencionei também dos fundamentos da criptomoeda indígena, são livros aí citados em teses de doutorado, citados por vários outros autores, o que mostra que é uma pesquisa sólida que tem sido feita ao longo de muitos anos, certo? Então eu quero compartilhar todo esse conhecimento com vocês nesta série. E detalhe, tenho participado ativamente de debates relativos a Drex, sempre trazendo o quê? Trazendo uma posição crítica. Eu não tenho nenhum tipo de, como posso dizer, de amarras, de modo que eu tenho que trazer o discurso X, o discurso Y. Eu posso tanto falar questões que podem ser mais favoráveis ao projeto, como eu posso falar questões que não são favoráveis ao projeto, porque eu não tenho qualquer espécie de amarras, né? Sempre busquei atuar de forma autônoma e de forma livre, então isso me dá uma independência maior para trazer questões que muitas vezes lá o funcionário público não consegue sequer levantar. Por quê? Porque tem todo um conjunto de interesses. E eu, quem me conhece sabe que eu não me importo com isso. Meu objetivo é trazer argumentos, trazer questionamentos de modo a impulsionar a reflexão crítica, certo? Não adianta nada você simplesmente xingar, criticar, se você não tiver a base teórica. Do outro lado, não adianta você ter base teórica se você tenta trazer a questão para a população de uma forma aí enganadora, não trazendo de fato todas as nuances. Então, nosso papel aqui como professor é provocar a reflexão crítica, certo? Estamos abertos ao debate, vocês todos me conhecem, eu não fujo de debates, porque é a partir do debate que nós podemos então aumentar e amplificar a discussão sobre esse tema tão importante. Espero que vocês nos acompanhem aqui no canal DeFi Brasil. E eu prometo que se você assistir todas as aulas, você vai saber a Drex de cabo a rabo, certo? Melhor do que muitos, talvez até do que muita gente do Banco Central, que se dedica a um aspecto ou outro. A gente quer trazer aqui um fundamento, uma perspectiva holística sobre todo o processo que envolve
esses três elementos: tecnologia, economia monetária e direito. Nos vemos na próxima aula.